Jerusalém sagrada e trágica floresceu e decaiu em meio a sangue e lágrimas. É a terra prometida por Deus, mas nunca encontrou paz. Babilônia, Pérsia, Roma, os árabes, as cruzadas, o Império Otomano, todos passaram por lá, destruindo-a e reconstruindo-a repetidamente. Qual é o valor real de Jerusalém? A resposta é nada e tudo. Olá, eu sou do canal A Fé Movendo Montanhas e no vídeo de hoje vamos contar a história de Jerusalém desde Adão e Eva. Deus criou o mundo em 7 dias e no 6º dia fez um homem. Temendo que ele ficasse solitário, Deus fez o homem dormir, abriu seu abdômen, tirou uma costela e criou uma mulher. O homem e a mulher foram tentados por uma serpente e comeram o fruto proibido. Quando Deus descobriu, expulsou-os do jardim do Éden. Aos olhos de Deus, a humanidade era pecadora. Adão e Eva, carregando o pecado original, começaram a povoar a terra. Após algum tempo, Deus percebeu que a humanidade continuava corrupta, cheia de engano, roubo e maldade. Ele escolheu a família de Noé como a semente para renovar a humanidade, instruindo-os a construir uma arca, levar alimentos, sementes e diversos animais, e depois enviou um dilúvio para punir a humanidade. Após 370 dias, a arca pousou, e Noé ofereceu um sacrifício a Deus. Sentindo o aroma agradável, Deus criou um arco-íris no céu e prometeu nunca mais destruir o mundo com um dilúvio. Um dos filhos de Noé, chamado Sem, foi o ancestral dos povos semitas, incluindo judeus, árabes e sírios. Entre esses descendentes, havia um homem muito importante chamado Abraão, a partir de quem as histórias do judaísmo, cristianismo e islamismo divergem. A Bíblia cristã e o Alcorão islâmico derivam do Tanakh judaico. O cristianismo chama essa parte de Antigo Testamento, significando o antigo pacto entre Deus e a humanidade, que foi substituído por um novo pacto com o nascimento de Jesus. Após o dilúvio, a humanidade continuou maligna, mas Deus havia prometido a Noé que não a puniria novamente com um dilúvio. Então, ele fez um pacto com Abraão, dizendo que, se ele acreditasse em Deus e seguisse seus preceitos, Deus lhe daria uma grande nação e abençoaria seus descendentes. Abraão acreditou e Deus lhe concedeu uma terra entre o Nilo e o Eufrates, equivalente ao atual Israel, Palestina e Líbano. Abraão levou seu povo para a terra prometida e estabeleceu-se em Canaã. Deus fez um pacto com ele, prometendo que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas no céu e os grãos de areia na terra. Contudo, sua esposa Sara não podia ter filhos e Abraão, com mais de 80 anos, ainda não tinha descendentes. Sara então sugeriu que ele tivesse um filho com sua serva, Agar. Dessa união, nasceu Ismael. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu e prometeu que no ano seguinte ele e Sara teriam um filho. E assim, Sara, com 90 anos, deu à luz Isaque. Abraão ficou radiante e chamou o filho de Isaque, que significa riso. Abraão amava profundamente Isaque. Um dia, Deus pediu que ele oferecesse Isaque como sacrifício. Abraão, com pesar, aceitou o decreto divino e com Isaque subiu ao Monte Moriá, onde ergueu a faca sobre seu filho no altar. Deus, ao ver a devoção de Abraão, enviou um anjo para impedir o sacrifício, reconhecendo sua fé. Desde então, Abraão tornou-se o representante de Deus na terra e seus descendentes foram abençoados. Para que Deus pudesse identificar seus descendentes, todos os meninos deveriam ser circuncidados, um costume mantido pelos judeus até hoje. Agar deu à luz Ismael, e por um tempo ela pensou que se tornara a matriarca da casa, desafiando Sara frequentemente. Quando Sara deu à luz Isaque, decidiu que era hora de lidar com Agar. Durante o desmame de Isaque, Ismael zombou do irmão, e Sara pediu a Abraão que expulsasse Agar e Ismael.
Na narrativa judaica, a história de Agar e Ismael termina aqui. No entanto, no Alcorão, eles são abençoados por Deus após a partida e se dirigem a um lugar distante. Durante a viagem, Ismael ficou com sede e Agar foi procurar água. O anjo Gabriel, pisando no chão, fez surgir a fonte de Zamzam. Ismael estabeleceu uma cidade ao redor dessa fonte, nomeada Meca. Ismael é considerado o ancestral dos árabes e a partir daí começaram os conflitos. Tanto o judaísmo quanto o islamismo reconhecem Abraão, mas os judeus consideram Ismael o filho da serva, sem a bênção de Deus, que somente reconhece Isaque. Por outro lado, o islamismo vê Ismael como o primogênito abençoado por Deus. Mais tarde, Abraão visitou Meca e, junto com Ismael, construíram o templo sagrado do islamismo. Em Canaã, Isaque e sua esposa Rebeca tiveram gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú, o mais velho, deveria herdar tudo, incluindo as bênçãos divinas. No entanto, um dia, após voltar de uma caçada, Esaú, exausto, trocou seu direito de primogenitura por uma tigela de sopa de lentilhas oferecida por Jacó. Anos depois, Isaque, agora velho e cego, pediu a Esaú que lhe trouxesse caça para uma refeição. Enquanto Esaú caçava, Jacó se disfarçou de Esaú e levou comida a Isaque, que abençoou Jacó como primogênito. Quando Esaú descobriu, ficou furioso e prometeu matar Jacó. Este fugiu para a casa de seu tio em Harã, hoje no sudeste da Turquia. Jacó viveu lá por muitos anos, casando-se com as duas filhas de seu tio e tendo vários filhos. Abençoado por Deus, Jacó prosperou e acumulou grande riqueza em Harã, ameaçando os interesses dos filhos de seu tio. Uma noite, Deus disse a Jacó em um sonho que ele deveria voltar para casa, prometendo proteção e reconciliação com Esaú. Jacó, então, reuniu sua família e partiu. Antes de atravessar o rio, Jacó encontrou um homem e lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem percebeu que não podia vencer, tocou a coxa de Jacó, que imediatamente se deslocou. O homem queria partir, mas Jacó, percebendo que era um anjo, exigiu uma bênção antes de deixá-lo ir. O anjo deu a Jacó o nome de Israel, e desde então seus descendentes foram chamados de israelitas. De volta a Canaã, Jacó encontrou Esaú e, em um gesto de humildade, prostrou-se 7 vezes no chão. Esaú perdoou Jacó e se mudou para o sul, longe da terra prometida. Israel, ou Jacó, teve 12 filhos e seu preferido era José. Ele deu a José uma túnica colorida e o abençoou com a habilidade de interpretar sonhos. Os meio-irmãos de José, com inveja, o venderam como escravo para o Egito. José, de boa aparência, tornou-se mordomo na casa de um oficial do faraó, mas foi falsamente acusado pela esposa do oficial e preso. Na prisão, José usou sua habilidade de interpretar sonhos para ajudar um oficial. Eventualmente, foi apresentado ao faraó, que, impressionado com suas interpretações, nomeou José como um alto oficial para preparar o Egito para uma grande fome. A fome também afetou Canaã, e os irmãos de José vieram ao Egito em busca de alimentos. José, em vez de se vingar, recebeu-os generosamente. Para evitar a fome, Israel e sua família mudaram-se para o Egito, onde foram bem recebidos, e lhes foi dado um pedaço de terra para viverem. Com o tempo, os israelitas prosperaram no Egito, mas o faraó, sentindo-se ameaçado pelo seu crescimento, os escravizou. Para controlar a população, o faraó ordenou que todos os meninos israelitas fossem jogados no Nilo para morrer. Um casal israelita escondeu seu bebê em um cesto e o colocou no Nilo, perto do local onde a filha do faraó se banhava. A princesa encontrou o bebê, apaixonou-se por ele e decidiu criá-lo, dando-lhe o nome de Moisés. Moisés cresceu no palácio do faraó, recebendo uma educação excelente. Um dia, ao ver um soldado egípcio maltratando um israelita, Moisés o matou e fugiu para Midian, onde se tornou pastor. Após 40 anos, Deus apareceu a Moisés, encorajando-o a retornar ao Egito e libertar seu povo. Com a ajuda de Deus, Moisés fez milagres
e o faraó finalmente permitiu que os israelitas saíssem do Egito. Durante a fuga, Deus partiu o Mar Vermelho, permitindo a passagem dos israelitas e fechando-o sobre os soldados egípcios. Os israelitas erraram no deserto por 40 anos, durante os quais Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Moisés morreu no Monte Nebo, avistando de longe a terra prometida. Josué liderou os israelitas na conquista da terra, começando com a destruição de Jericó, onde Deus fez as muralhas caírem ao som das trombetas. Após uma batalha sangrenta, os israelitas finalmente conquistaram Canaã, dividindo a terra entre as 12 tribos. Por 300 anos, Canaã foi governada por juízes que julgavam as disputas e resolviam os problemas do povo. Durante a época dos juízes, uma das histórias mais importantes foi a de Davi e Golias. Davi, um jovem pastor, enfrentou e derrotou o gigante filisteu Golias com uma funda e uma pedra, ganhando a fama e a confiança do povo. Davi eventualmente tornou-se rei, unificando as tribos e estabelecendo Jerusalém como a capital. Seu reinado foi marcado pela construção de um império forte e a centralização do culto a Deus em Jerusalém. Davi desejava construir um templo para Deus, mas foi impedido por causa de sua história de batalhas sangrentas. Seu filho Salomão, famoso por sua sabedoria, sucedeu-o e construiu o primeiro templo em Jerusalém. Sob Salomão, Israel viveu um período de grande prosperidade e paz. Mas após sua morte, o reino foi dividido em Israel ao norte e Judá ao sul. O reino do norte foi destruído pelos assírios em 722 a.C. e o sul caiu diante dos babilônios em 586 a.C. O primeiro templo foi destruído e muitos judeus foram exilados para a Babilônia. Durante o exílio, os judeus preservaram sua fé e cultura, esperando o retorno à sua terra. 70 anos depois, o rei persa Ciro, o Grande, permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. Esse período de renovação e reconstrução marcou o início da Era do Segundo Templo, que durou até a destruição pelos romanos em 70 d.C. Desde então, Jerusalém e a Terra Santa têm sido o foco de conflitos religiosos, políticos e culturais. A história de Jerusalém é uma crônica de fé, esperança e resiliência, refletindo a complexidade e a profundidade das tradições judaica, cristã e islâmica. Jerusalém, uma cidade eterna que ao longo dos séculos foi moldada por fé, batalhas e a busca incessante pela paz. Cada pedra de suas ruas carrega histórias de devoção, sacrifício e esperança. Seja na promessa feita a Abraão, nos cânticos de louvor do rei Davi ou nas preces silenciosas dos peregrinos, Jerusalém ressoa como um símbolo universal de aspirações espirituais e luta pela redenção. Mesmo em meio a conflitos e divisões, ela permanece um farol de luz e um lembrete do poder da fé. Ao refletirmos sobre o passado desta cidade sagrada, somos convidados a ponderar sobre nosso próprio caminho e a busca por significado em um mundo em constante mudança. Mas Jerusalém não é apenas um legado do passado, é um chamado para o futuro. Que suas histórias inspirem a todos nós a buscar um mundo onde a paz e a unidade prevaleçam. Se você se sente tocado por essa jornada, compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar a mensagem de esperança e resiliência que Jerusalém simboliza. Inscreva-se em nosso canal para mais conteúdos que conectam história, fé e a busca pela paz.